Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo discípulo Marcos, capítulo 1, o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Marcos, capítulo 4, o Evangelho de Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento, fácil de achar, tá? Já vem logo depois de Mateus. Marcos, capítulo 1, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então é esse batismo que nós pregamos, o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Aí ele vinha toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo testado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém. Digam graças a Deus. Essa mesma narrativa, irmãos, do batismo de Jesus e o batismo que João, que era primo de Jesus, conhecido como João Batista, esse não é o sobrenome dele, tá? Batista é para dizer que ele batizava, João que batizava. Essa mesma narrativa está escrita também no Evangelho de Mateus. Mateus narra com mais detalhes essa narrativa. Eu quero convidar vocês para a gente ler, para a gente entender com mais detalhes, porque Marcos ele traz uma explicação bem sintética, né? Inclusive ele nem traz os detalhes da tentação de Jesus. E para você entender a mensagem dessa noite, nós precisamos entender esses detalhes. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro anterior, o de Mateus, no capítulo 3, e aí a gente vai entender em detalhes para compreendermos a mensagem dessa noite. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Olha o que diz a palavra. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Percebem que as duas histórias se completam e mostra que Jesus, antes do batismo, tinha o entendimento de que ele precisava viver um processo completo. E depois do batismo, quando a palavra diz que foi o Espírito que o leva ao deserto, também Jesus tinha esse entendimento de que ele precisava viver o processo completo. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar, e principalmente para vocês que vão se batizar, sobre a importância de vivermos o processo de forma completa. Normalmente, irmãos, quando nós vemos uma pessoa se dando mal, vivendo tragédias em sua vida, é porque essa pessoa procurou atalhos e não viveu o processo de forma completa na sua vida. Pessoas que querem alcançar resultados rápidos e não estão dispostas a viverem o processo, amargarão os piores resultados na vida. Quer ver alguém vivendo tragédias em relacionamentos? É quando essa pessoa atropela processos. Todo relacionamento que você começar a perceber que está entrando em um nível trágico, você vai perceber que em algum momento essa pessoa não viveu o processo como ele deveria ser vivido. Porque tudo na nossa vida, irmãos, é um processo. A gente contempla isso no primeiro momento em que Jesus está chegando para se batizar, e João diz para ele: olha, está tudo errado. Você está vindo para eu te batizar? Eu é que preciso ser batizado por ti. Por quê, gente? Porque João sabia a autoridade que estava chegando diante dele. João sabia quem era Jesus, ele sabia disso desde o ventre. Você sabe disso, quando Maria e Isabel se encontram, os bebezinhos, né, João salta no ventre, porque percebia que do outro lado estava o Filho de Deus. Então quando Jesus está chegando para o batismo, João diz para ele: não, Jesus, eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus diz o que para ele? Em outras palavras, nas entrelinhas, Jesus estava dizendo para João: João, eu preciso viver o processo. Então nesse momento, a gente vê isso nessas palavras, né? Quando ele diz assim: por enquanto, deixe assim. Podemos traduzir da seguinte forma: João estava dizendo para Jesus: esse é o processo, agora o processo é esse, você me batiza, eu me submeto à sua autoridade. Jesus tinha essa consciência, irmãos. Jesus tinha consciência, mesmo sendo o Filho de Deus, que ele precisava viver o processo. Por isso que ele está dizendo para João: deixa assim por enquanto. Nesse momento, nesse plano, é você que me batiza. Eu sou o Filho de Deus, mas nesse momento, nesse plano, eu preciso viver todo o processo. Vocês percebem quando ele diz assim? Para cumprir toda justiça. Deixa eu viver o processo. Vamos para o próximo passo? Eu sei que você já viu ministrações sobre as 3 tentações que Jesus vivenciou lá no deserto, muitas vezes, mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Perceba que as 3 tentações que Jesus se submeteu, que o maligno o fez passar, as 3 tentações, era uma tentativa de fazer Jesus pular o processo, burlar o processo. Perceba se não é. Veja só, a palavra diz que Jesus vai para o deserto, o próprio Espírito de Deus o leva lá, e lá ele passa 40 dias.
Aí a palavra diz que ao cabo de 40 dias ele teve fome. Ele teve fome. O maligno percebeu. Chega então para ele e diz: se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Eu já vi teólogos trazerem esclarecimentos sobre esse momento das mais variadas formas, né? Olha, o diabo queria que Jesus encurtasse o tempo do jejum. O diabo trouxe isso aí para que Jesus provasse que era o Filho de Deus. Eu cheguei ao seguinte entendimento, irmãos. A tentação aí passa por tudo isso. O diabo querendo que Jesus provasse que era o Filho de Deus. Mas algo me chama a atenção. Jesus jejua 40 dias. Presta atenção. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E a palavra diz que no final de 40 dias ele tem fome. Então chega o maligno e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Eu penso que nos 40 dias, Jesus já estava chegando no final do seu processo de jejum. Mas qual é a problemática aí? Como ele terminaria o seu processo? Como ele terminaria? Porque, irmãos, o mais importante, preste bem atenção, o mais importante na nossa trajetória e nos nossos processos, não é como a gente começa, é como a gente termina. Eclesiastes capítulo 4, versículo 11 diz assim: melhor é o início das coisas do que o fim delas. Melhor é o início. Muitas pessoas estão começando processos muito bem, mas não estão terminando muito bem. Muitas pessoas estão entrando no emprego muito bem, gratos, agradecendo ao patrão, à patroa e dizendo: oh, obrigado, você me abriu essa porta, mas a forma que você sai, isso é o que importa. Muitas pessoas estão começando relacionamentos muito bem, conhecendo a família, honrando o pai e mãe, mas às vezes o final, aí é que está o problema. Muitas pessoas estão começando sociedades muito bem, vamos fazer aqui uma sociedade, começa e faz planos, mas quando termina, eu penso que a maior problemática aí é que Satanás queria que Jesus fizesse num passe de mágica algo para que ele terminasse mal o seu processo de jejum. E Jesus disse para ele: não, eu não preciso disso. Sabe que consciência Jesus tinha? O que diz a história no final, que quando ele terminou de jejuar, presta atenção, a palavra diz que ele não precisou transformar nada, ele não precisou fazer nenhum truque de mágica. O que é que a palavra diz? Que vieram os anjos e o serviram. Esse foi o final que Deus planejou para aquele tempo de jejum. Então eu quero convidar você para pensar nesse momento. Você tem começado bem as coisas na sua vida? Mas como é que você tem concluído? Como é que tem sido o fechamento? Porque às vezes, irmãos, o que o nosso inimigo de fato tem planejado para trazer tragédia na nossa vida é que a gente conclua mal as nossas jornadas, é que a gente conclua mal os nossos processos. Quando Jesus diz não para o maligno, ele está dizendo: eu sei como eu vou terminar isso, eu não preciso que você me venha sugerir nada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, às vezes o maligno está sugerindo na nossa mente alguns atalhos que podem ser trágicos. Nós temos visto isso, irmãos, nessa história recente do nosso país. Olha o que está acontecendo aí. Gente que num afã de ter resultado rápido, muito rápido, atropelou processos. O resultado aí está para todo mundo ver, para todo mundo enxergar. Você começou o seu processo, eu já vi, irmãos, tantas pessoas começarem o seu processo de caminhada com Deus de forma linda, sendo discipulado, no compromisso ali com o seu discipulador, recebendo a palavra, fazendo entender: olha, eu preciso de você para me ensinar. Só que às vezes não sabe concluir o processo. Quantas pessoas que começam a aprender um pouquinho e daqui a pouco já acham que sabem mais do que aquele que lhe discipulou. Termine bem os seus processos, honre quem lhe ajudou no início do processo.
A gente vê isso muito, irmãos, em filhos desonrando pais no final do processo de sair de suas casas. Quantos filhos que por causa de um relacionamento recente começaram a desonrar pai e mãe porque não souberam concluir bem o processo da saída da casa dos pais. É isso que nós vemos na primeira tentação de Jesus. Satanás sugerindo para ele como ele deveria terminar o jejum. E Jesus dá um sonoro não para ele, dizendo: eu já sei como é que vai terminar. Os anjos vão vir e vão me servir, eu não preciso de passe de mágica. Quantas pessoas que estão tentando resolver uma situação na sua vida como um passe de mágica, e na verdade você está atropelando o processo. Processos, irmãos, eles foram estabelecidos para a gente iniciar, desenvolver e concluir. A nossa vida espiritual, ela depende disso. Vocês entendem por que Jesus, quando ele fala naquele grande dia em que pessoas chegarão diante dele e dirão assim: ô mestre, em teu nome eu curei pessoas, eu preguei o evangelho, eu expulsei demônios, e Jesus vai dizer o que para essas pessoas? Nunca os conheci. Entendam, Jesus está desmerecendo o que a pessoa fez? Não. Jesus na verdade está questionando como a pessoa concluiu o seu processo. E como a gente conclui os nossos processos é o que mais importa. Como foi a tua início de caminhada, o teu início de caminhada com o Senhor? Como foi o teu início de caminhada com o Senhor? Como está hoje a tua caminhada com o Senhor? Irmãos, na nossa caminhada com Deus, a gente vai se decepcionar, a gente vai se decepcionar com a igreja, a gente vai se decepcionar com liderança, a gente vai se decepcionar com o pastor, a gente vai se decepcionar com o discipulador, a gente vai se decepcionar com irmãos. Sabe o que acontece? Pessoas ao longo da caminhada, quando vão se decepcionando, essas pessoas se tornam murmuradoras, contumazes. Essa pessoa já não consegue mais confiar em ninguém. E olha que alguém lá no início te discipulou. É nesse momento que a maturidade nos traz para esse lugar de ter o seguinte entendimento: meu Deus, a tua igreja, a noiva do Senhor, ela é perfeita. E eu sei que eu também tenho imperfeição. Então deixa eu te dizer, é hora de nós arrumarmos a nossa trajetória agora. Nós não sabemos se nós estamos só no início, se estamos no meio ou se já estamos no fim. Até porque a gente não tem o controle, né? A gente não sabe nem se a gente vai sair vivo daqui nessa noite. A palavra do Senhor diz que a nossa vida é como um fio de prata. Então eu preciso olhar para a minha vida neste momento. Como é que eu estou vivendo esse processo? Reflita aí no seu coração. Esse seu tempo de processo, como é que você está vivendo? Não aceite sugestões do inimigo. Honre quem já te abençoou. Honre quem já te abençoou. Termine bem os seus processos, pois isso nos levará para sermos servidos pelos anjos. Quem aqui quer ser servido pelos anjos? Jesus esperou esse momento. Jesus esperou o momento em que os anjos vieram e o serviram. Ele disse: eu vou precisar fazer passe de mágica não. Os anjos vão me servir. Diga para a pessoa do seu lado: os anjos vão te servir. Diga assim: viva o processo que Deus vai mandar os anjos te servir. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor por isso. Eu creio nisso. Honre quem já lhe ajudou, abençoe quem já lhe discipulou, e os anjos vão te servir. Você pode dizer graças a Deus? Segunda tentação. O maligno percebeu que Jesus estava usando o que, gente? A palavra. E ele disse: opa, eu preciso também usar esse artifício. Ele está usando a palavra, eu preciso também usar esse artifício. Então ele pega Jesus, leva para o lugar mais alto do templo, né? Coloca Jesus lá e diz para ele: se joga aí. Se joga. Porque está escrito. Ele usa até o Salmo 91, né? Salmo 91 que muita gente abre e deixa como amuleto lá em cima da mesa, né? Coberto com plásticozinho. O Salmo 91, ele usa. Irmão, se tem uma coisa, presta atenção, que o nosso inimigo, ele sabe, e muito, às vezes muito mais
do que certos cristãos é conhecer a Bíblia. Ele conhece muito isso. Entenda, nós vamos colocar o nosso inimigo para correr, não é lendo a Bíblia, é vivendo a Bíblia. Sabe como é que o nosso inimigo vai bater em retirada? Não é a gente lendo, o inimigo está ali, eu vou ler a Bíblia. Sabe o que ele vai fazer? Eu também sei isso aí, porque ele citou para Jesus. E ele cita o Salmo 91 para o Cristo. E ele diz, olha, se joga daí, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para lhe guardar em todos os seus caminhos, segurar com as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Qual era a proposta? Outra quebra do processo. Esses dias eu estava refletindo sobre esse momento da tentação, e eu fiquei imaginando por que o maligno queria que Jesus se jogasse do templo. Era só para... Sabe o que ele queria, gente? Jesus estava no início do seu ministério. E Jesus tinha um entendimento que ele tinha que viver todo o processo. Ele tinha que começar escolhendo seus discípulos. Ele tinha que começar ensinando os seus discípulos. Ele só tinha 3 anos. Ele tinha que concluir o seu ministério em 3 anos. Ele sabia que era um processo. Agora imagina Jesus começando o seu ministério já com um espetáculo desse. Jesus está lá no pináculo do templo, muitas pessoas passando lá embaixo, e ele se joga lá de cima. Ele se joga lá de cima e chega lá embaixo intacto. Já imaginou? Aquela multidão? Seria um espetáculo. O cara começou já o ministério dele lá em cima, chamando a atenção de todo mundo. Jesus diz o que para Satanás? Não, eu não vou começar o meu ministério assim. Eu quero começar o meu ministério como desconhecido, escolhendo pescadores, escolhendo coletor de imposto. Eu quero começar o meu ministério pelo começo. E então ele rebate Satanás como? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não porás o teu Deus em prova. E ali ele está dizendo para Satanás o quê? Não vou pular o processo. Eu sei como Deus planejou, o meu pai planejou para que eu comece o meu ministério. Eu vou começar o meu ministério convidando os pescadores lá na margem do mar da Galileia. É lá que eu vou começar, ensinando a eles os rudimentos, comendo peixe com eles, comendo pão com eles. É lá que eu vou começar, não aqui fazendo um espetáculo. Eu não preciso fazer um espetáculo para você. Viver processos, irmãos, de forma fiel, vai nos levar à verdade que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nós vivemos um tempo onde as redes sociais são muito benéficas e nos ajudam em muita coisa. Mas muitas pessoas, irmãos, estão usando modelos que se apresentam como querem, tá? Isso é em todas as coisas, tá, gente? Em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as vocações. Tem pessoas que estão começando agora a sua trajetória, estão olhando um modelo e já pensando: opa, eu já posso chegar aí. Opa, por quê? Porque aqui as pessoas se mostram como elas querem. Estava falando isso esses dias com a Dani. Aqui as pessoas mostram a parte da vida delas que elas querem. Cuidado, eu digo isso principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Por exemplo, tem jovens que não estão conseguindo levar em consideração o que os seus pais já viveram. Eles viveram o processo. Amém, que hoje, graças a Deus, a gente tem tecnologia, graças a Deus que hoje a gente tem facilidade, mas viva o processo. Porque às vezes, irmãos, começos espetaculares pode ser a queda trágica de alguns. Agora, fazendo uma leitura da minha classe, né? Os pastores, hoje a gente tem tantos pastores midiáticos e tal, e eu fico olhando às vezes assim e dizendo: amém, meu Deus, pela vida deles. Mas é bom começar por começos simples. Rudimento da fé, discipulando pessoas. Na tua profissão, quem é que você tem se espelhado? É maravilhoso, tá? Ter modelos, irmãos, é maravilhoso. Mas não abra mão do processo. Aliás, isso pode trazer muitos problemas até em casamento, sabia?
Tem pessoas que estão se espelhando em casamentos apresentados no Instagram. Ah, meu Deus do céu, por que eu não tenho um marido daquele, que eu não tenho uma esposa daquele, que eu não tenho uma família dessa? Cuidado, viva o seu processo. Porque às vezes, começos espetaculares é a tentação do maligno para a maior queda de alguém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se joga daqui de baixo, faz um espetáculo. Faz todo mundo ver, antes de você se esborrachar no chão, os anjos te segurarem. E Jesus diz o que para ele? Não, eu sei o que Deus preparou para o início do meu ministério. Não preciso causar espetáculo para ninguém. Como foi a terceira tentação? O maligno leva Jesus para um monte bem alto. A palavra diz que ele faz aparecer na frente do mestre todos os reinos do mundo. Eu gosto desse detalhe, né? Que a palavra diz assim, que apareceu todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Irmãos, sabe aquilo que brilha nos nossos olhos quando a gente vê? Sabe aquela coisa maravilhosa que a gente vê e fica fascinado? Foi o que aconteceu naquele momento. E deixa eu lhe dizer uma coisa, tá? Jesus estava completamente vulnerável. Sempre costumo dizer que maligno não veio tentar Jesus quando ele estava 2 dias jejuando. 2 dias jejuando. Jesus estava forte, gente. Mas 40 dias, espiritualmente Jesus estava muito forte. Mas física e mentalmente, Jesus estava igual a mim e a você quando passa algum tempo sem se alimentar. E aí é o momento da fragilidade, né? Entenda, tá? As maiores ofertas de tentações que podem ser um grande tropeço para a sua vida é quando você estiver em maior necessidade emocional. É naquele momento que o seu relacionamento não está bem, tá? Que os dois estão fragilizados. É nesse momento que vai vir as maiores ofertas, as melhores sugestões na ótica do maligno. Então, em Jesus todo vulnerável, o maligno diz para ele: olha, está vendo tudo isso aí? Eu te dou tudo isso aí. Só é você se prostrar e me adorar. Só isso. Na verdade, o que Satanás estava dizendo para Jesus é: você não precisa viver o processo. Você não precisa ter trabalho para discipular 12. Você não vai precisar disso. E olha que um desses ainda vai te trair, tá? Outro vai te negar, outro vai duvidar. Você nem precisa passar por isso. Você lembra o que Jesus disse logo depois que ele ressuscita? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que Satanás está sugerindo para Jesus 3 anos antes? Você já pode estar nessa fase aí. Eu te dou tudo. Você pula todo esse processo aí. Você não vai precisar ter trabalho com líderes religiosos. Você não vai precisar ter aquele desgaste lá de entrar no templo. Não, não precisa nada disso. Eu já te dou tudo antes. Eu antecipo as coisas. Pular o processo. Eu quero concluir dizendo que desde o batismo de Jesus, ele tinha esse entendimento. Eu preciso viver o processo. Eu tenho certeza que vocês que estão tomando a decisão de se batizar nessa noite, vocês já vivenciaram vários processos na vida de vocês. E esse de hoje é o começo. Eu sempre digo isso. O batismo é o começo. Por isso que muitas pessoas demoram a decidir para se batizar, porque primeiro querem resolver um monte de coisa na vida para depois decidir se batizar. Batismo é o começo do processo. É por isso que João ele pregava dessa forma aqui, ó. Ele diz que era o batismo do arrependimento. Então ele dizia: olha, o único pré-requisito é esse: arrependam-se e sejam batizados. E a partir de agora, produzam frutos dignos desse arrependimento. Agora é que o processo começa. E eu preciso dizer uma verdade para vocês. O processo ele vai iniciar exatamente hoje, depois dessa decisão, de uma caminhada de discipulado, de aprendizado. E deixa eu dizer, também de muitas lutas. Também de muitas lutas. Porque agora vocês estão decidindo publicamente, dizendo para o mundo: eu quero viver um processo que Deus estabeleceu para a minha vida. E sabe o que o nosso inimigo vai dizer?
Eu não quero que isso aconteça. Então a minha palavra para vocês é que o Espírito Santo revista vocês de força. Que o Espírito Santo revista a alma de vocês de coragem. E que todas as vezes que vier algum tipo de tentação para que vocês fraquejem, vocês possam lembrar: eu sei quem me capacitou. Eu sei quem me colocou nesse processo. Eu sei quem estabeleceu essa jornada que eu estou vivendo agora. Eu sei quem foi. E o Senhor dará vitória. E o Senhor os capacitará. E o Senhor vai sustentar em suas mãos. Sabe o que vai acontecer com vocês? A mesma coisa que aconteceu com Jesus depois que ele viveu o processo. Resistiu à tentação. Os anjos os servirão. Vocês vão viver muito isso. Em momentos que vocês vão ver a mão de Deus, que serão, sim, anjos do Senhor os servindo para os sustentar, para lhes manter de pé, porque o Senhor os escolheu para isso. Digam graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Viva o processo, viva o processo. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar. Diga para a pessoa do seu lado: viva o processo. Algumas pessoas que estão aqui nessa noite estão vivendo um doloroso processo, e o Senhor está te vendo. Algumas pessoas que estão aqui nessa noite estão vivendo um doloroso processo. Inclusive você tem dito para o Senhor: meu Deus, eu acho que eu não vou suportar concluir. O Senhor está te dizendo que Ele já enviou os anjos para te servir. É assim, irmãos, a nossa caminhada com Deus é dessa forma. A nossa caminhada com o Senhor é desse jeito. Todas as vezes que eu estou falando de processo, eu sempre lembro daquele instante que eu estava na UTI. E naquela semana eu tinha pedido para que Deus me levasse. Mas alguns dias depois eu estava fazendo essa oração dizendo: meu Deus, eu sei que o Senhor, se o Senhor quiser me tirar daqui, o Senhor faz assim, e eu vou sair daqui em algumas horas, porque eu creio no Deus que faz isso. Ele ressuscitou Lázaro. Imagina tirar alguém do hospital repentinamente. Mas eu disse para ele: mas se o Senhor quer que eu viva tudo isso, então eu quero viver cada milímetro desse processo. Agora, quando chegar a vitória, eu também quero ela completa. Ninguém vai tirar nada dela. Nós precisamos ter essa consciência. Eu quero dizer para você que está vivendo um processo doloroso na sua vida: o Senhor já enviou os anjos para te servir. Não aceite sugestões do maligno. E Ele vai enviar, deixa eu te dizer, Ele vai enviar várias sugestões. Eu sei o que eu já ouvi no meu ouvido. Eu sei o que eu ouvi naquela tarde, quando eu pedi para Deus me levar. Eu sabia o que eu estava ouvindo nos meus ouvidos. E o maligno vai sugerir, gente, ele vai soprar nos nossos ouvidos várias coisas que vão parecer o alívio imediato. Inclusive eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, você que tem vivido um processo tão doloroso, inclusive pensando em encurtar o processo da tua vida, dizendo para Deus: meu Deus, por que eu vou continuar vivendo essa vida? Se está tão desinteressante, o Senhor está te dizendo nessa noite que Ele não vai permitir que isso aconteça. Porque o processo que Ele tem para a tua vida, Ele é grandioso, e Ele vai te honrar, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te dar vitória. Você não vai tomar essa decisão. Você não vai tomar essa decisão. Porque nessa noite o Espírito Santo te toma pela mão. Os anjos do Senhor te seguram pela mão e te servem. Vida e vida abundante. Diga graças a Deus. Levanta as tuas mãos para os céus. Senhor, manda os teus anjos agora, meu Deus, segurar nas mãos dessa tua filha, desse teu filho. De fato, alguns processos são dolorosos demais. E nós precisamos dos anjos do Senhor para nos servir. Nesses processos nós ficamos muito fragilizados. E às vezes, meu Deus, as sugestões do nosso inimigo parecem ter sentido. Algumas sugestões parecem, meu Deus, que fazem sentido. Mas nós decidimos, há uma decisão, meu Deus, tomada. Nós só confiaremos no Senhor. Tu és o nosso rochedo. Tu és o nosso ajudador. Tu és a nossa torre forte. Tu és aquele que nos sustenta, nos levanta, segurando a nossa mão e diz: meu filho, minha filha, não tema. Nós confiamos nessa palavra. E nessa noite, meu Deus, nessa noite memorável,
onde pessoas especiais tomaram a decisão mais especial de suas vidas, a decisão de declarar publicamente que pertencem ao Senhor Jesus. Só elas, só eles sabem o quanto foi desafiador viver esse processo, desde o momento da decisão até aqui. Mas o Senhor sustentou, o Senhor foi fiel, o Senhor tem sido fiel. E declaramos, meu Deus, que o diabo perdeu mais uma vez e continuará perdendo, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que tem sustentado em nossas mãos do que aquele que tem sugerido o atalho. Nós repreendemos nesta noite, meu Deus, toda sugestão do maligno e declaramos que só temos ouvidos para a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor continua suprindo e sustentando aqueles que decidiram confiar no Senhor. E é essa oração que eu faço por aqueles que vão se batizar, por aqueles, meu Deus, que estão ainda tomando a decisão por se batizar, por aqueles que já se batizaram, por aqueles que estão meio afastados, por aqueles, meu Deus, que estão meio confusos na jornada, porque estão vivendo uma fase de agrura no processo da caminhada. Que o Senhor renove, que o Senhor sustente, que o Senhor ponha de pé. Declaramos que os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. Só no Senhor confiamos. Decidimos confiar só no Senhor. Então viveremos o processo completamente para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Nós cremos em Ti. Nós decidimos acreditar em Ti, somente em Ti. Graças a Deus. Eu quero convidar vocês que vão se batizar, venham aqui para frente, por favor. Podem se espalhar aqui na frente do altar. Esse é o momento que nós chamamos de profissão de fé. Podem ficar aqui de frente para mim. Eu quero pedir desculpa à igreja para eles ficarem de costas para vocês. Esse é o momento que nós chamamos de profissão de fé. Algumas perguntas que eu vou fazer, tenho certeza que vocês já declararam isso quando aceitaram Jesus, né? A pastora Larissa estava falando que ontem, no Café Integração, pessoas que estavam aqui ainda não tinham feito a oração de confissão. Ela ajudou essa pessoa a fazer a oração de confissão. E a oração de confissão nada mais é de alguém declarando publicamente: eu reconheço os meus pecados, me arrependo deles, aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu decido viver pela palavra de Deus. São essas perguntas que eu vou fazer para vocês. E quando vocês responderem, vocês vão estar declarando publicamente a profissão de fé de vocês, tá? Por isso que o batismo nas águas também é conhecido como a profissão de fé, tá bom? Então eu vou fazer para vocês essas 3 perguntas. E se a resposta de vocês para as 3, se a resposta for sim, vocês serão declarados aptos para o santo batismo. Se a resposta for não, eu não posso batizar, se você não consegue reconhecer publicamente aquilo que vocês vão responder agora, hein? Então eu farei 3 perguntas. Eu poderia fazer essas perguntas ali dentro, mas farei agora para que respondam nessa atitude coletiva, e depois lá dentro nós só vamos declarar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Para responder essas perguntas, eu quero pedir que vocês levantem a mão direita em sinal de que vocês estão diante de Deus prometendo isso, amém? Você reconhece que é um pecador e uma pecadora? Você se arrepende dos seus pecados? Você promete, de hoje em diante, viver de acordo com o que diz a santa palavra de Deus? Pela profissão declarada, eu os declaro aptas ao santo batismo. Oramos, meu Deus, e declaramos o Teu favor e a Tua bênção. Uma declaração de fé foi feita nesta noite. Essas pessoas declararam publicamente que são pecadoras, se arrependem dos seus pecados, reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e prometem viver de acordo com a santa palavra de Deus. Para isso, meu Deus, em concordância com a Tua igreja,
nós nos declaramos aptos ao santo batismo. Dizemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero pedir aos batizandos que sigam ali a turma do cerimonial e já já nos encontraremos ali. Sente-se no seu lugar. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, se há alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós vamos orar por você em qualquer momento desse batismo. Se você quer tomar essa decisão, você pode sair do seu lugar, vir aqui diante do altar e nós vamos orar por você. Se há alguém que estava indeciso, mas decidiu nessa noite, eu quero me batizar, pastor, mas eu não fiz o curso de batismo. Se você está tomando essa decisão, tenha certeza que nós vamos te batizar com um compromisso que você vai participar do curso de batismo depois, tá bom? Vamos celebrar ao Senhor, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia! Celebramos a Ele nessa noite. Tem poder sobre o pecado, e seu amor é poderoso. O Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, eu amo que não falha, não. Tomou meu lugar, amor minha vida. Estenda as suas mãos para cá. Nós consagramos a Ti neste momento, meu Deus, estas águas para o santo batismo. Declaramos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Vamos continuar celebrando. Respeita as paz ao qual dos homens és escudo, nos indefesos. O Rei da glória, o poderoso Deus. Tem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, eu amo o Pai. Levou minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus.
diferente, agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que é de você. 500 graus de puro fogo sem poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover, mas chover nós estranha por todos os lados. Desse temporal quero sair molhado, olhando e revestindo por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. Esse lugar de poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com uma bênção nas mãos. Vejo milhares de anos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão, sendo batizado dando glória. Ali no meio o povo cai, toda enfermidade no reino se sai, pelo santo nome de Jesus. Fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre essa igreja. A previsão dos deuses que vai chover. Tá chovendo quase sempre todos os lados. Esse temporal agora sai molhado, molhado e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer de poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Poder já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Pela frente tem irmão, sendo batizado dando glória. Ali no meio o povo cai, toda enfermidade no reino se sai, pelo santo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Glória Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura, eu sou um velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura, eu
Levante as suas mãos para os céus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos. Não queremos viver mais longe da tua presença. Declare isso nessa noite. Declare isso de todo o seu coração. Oh, meu Deus, nosso lugar é perto de ti, Jesus. Louve ao Senhor dessa forma. Na tua presença, meu Senhor, eu quero voltar. Se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, sabe, você que tem andado meio afastado do Senhor, a sua aliança está meio enferrujada, arranhada. Esse é o momento de você voltar para Jesus. Você não tem mais tempo para perder. Você não tem mais tempo para perder. Você precisa entender que Jesus está voltando. Corra para os braços dele. Jesus está voltando. Se tem alguém aqui que quer voltar para os braços do Senhor, vem cá que eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus, está dizendo: Jesus, eu não posso viver sem ti. Jesus, eu não posso viver distante de ti. Eu não quero mais viver atalhos. Eu não quero mais viver atalhos. Eu não quero mais viver atalhos. Jesus! Há pessoas aqui nessa noite que precisam voltar para Jesus. Tem pessoas aqui nessa noite que você precisa voltar para Jesus correndo. E é urgente, você sabe disso. Você sabe disso, que você precisa voltar para Jesus. E Ele está te chamando. Ele está te chamando de braços abertos. Está dizendo: vem logo. Vem logo antes que seja tarde. Vem logo antes que seja tarde. O Senhor está te chamando. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Porque de fato o Senhor nos achou. Não temos outro lugar a não ser perto de ti, meu Deus. Não temos outra presença se não for na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque em ti nos refazemos, em ti nos alegramos. Meu Deus, te louvamos. Vem, Espírito Santo, e habita em nós. Nós te agradecemos por essa noite tão especial e te louvamos porque de fato teu Espírito Santo habita em nós. Nós te louvamos por essa noite de festa. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem sido o Senhor absoluto das nossas vidas. O Senhor é quem tem nos guiado. Não há lugar, não há espaço para as nossas vidas longe de ti, Jesus. Por isso corremos para os teus braços. Por isso lançamos nos teus braços de amor todo o nosso cuidado, toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade. E sabemos que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando, vai continuar cuidando, vai continuar cuidando. Enche-nos com teu Espírito Santo. Seja renovado pelo Senhor. Que o Espírito Santo te renove nesta noite. Que o Espírito Santo te encha de graça. Que o Espírito Santo encha o teu coração de alegria. Vem sobre nós, Espírito Santo. Que o Espírito Santo te encha de virtude. Que o Espírito Santo renove a tua alma, o teu espírito nesta noite. É assim, meu Deus. É assim, meu Deus. É assim que nós queremos viver. É assim que nós queremos viver. É assim que nós queremos viver. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Te agradecemos pela tua presença, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, Pai, por essa noite tão especial. E te agradecemos pelo teu Santo Espírito que nos guia. Leva o teu povo em paz, guardado, protegido e guiado pela tua poderosa mão. Que o Senhor continue nos fazendo crescer em graça e em conhecimento. Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Esperando você.